Oi pessoal, olá para você que está acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube e também pelo portal TV Medicina e Saúde. Hoje eu converso com a nutricionista Caroline Donê, da Carol, sobre ansiedade e recompensa alimentar. É familiar isso para você? Para mim é muito familiar. Tudo bem, Carol? Tem como sair desse círculo vicioso? Como é que você está? Bem, graças a Deus, você, Soraya. Tudo certinho. Prazer estar aqui de novo. Que bom. Bom, isso é bem complicado, né? Eu costumo dizer que o comer, ele é muito mais complexo do que simplesmente pensar em calorias, né? A gente come, como você disse aí no começo, com uma relação com todas as nossas emoções, né? Nós comemos relacionados à alegria, então se nós temos um momento comemorativo, a gente comemora com comida. Se a gente tem um momento de tristeza, normalmente o alimento acaba sendo uma recompensa. Tem uma relação até afetiva com o alimento, né? Quem não tem aquela lembrança de um alimento específico que a mãe fazia? Memória afetiva, né? Isso, que a avó fazia, né? E às vezes até tem uma questão social. Tão difícil negar uma refeição, né, de uma pessoa que te oferece quando te recebe em casa, né? Então o comer ele vai muito além. Cortar esse ciclo é uma decisão pessoal, né? Bastante difícil e muitas vezes até trabalhosa. Exige tempo e exige também muita vontade de que isso aconteça da pessoa que decide, né? Porque nós precisamos entender que nós podemos nos permitir a ter o prazer de comer, porque comer também é um grande prazer, mas isso tem que ter moderação, né, Soraya? Nós não podemos nos permitir a todos os momentos em que temos emoções fazer com que elas transpareçam aí através das nossas escolhas alimentares, né? Porque isso acaba sendo muito perigoso. E hoje em dia as pessoas usam isso de desculpa. É muito comum ouvir no consultório pacientes dizerem: não, eu como isso e isso em grandes quantidades, eu tenho tais preferências, mas eu sou ansioso. Como se isso justificasse. Já é o escudo, né? Isso. Carol, e você falou da questão das emoções. Por que a gente desconta questões emocionais na comida? É a tua área. Fala pra mim, por quê? É difícil demais, né? Eu também lido com isso todos os dias, acho que todos nós, né? Exatamente por esses motivos que eu falei, do alimento ter uma relação muito direta com as nossas emoções, nós acabamos descontando as nossas emoções no alimento. E tem um outro fator também muito importante. A frase que eu usei antes de que o alimento é um prazer, é uma realidade, e fisiologicamente, hormonalmente, isso tem explicação, né? Quando nós consumimos um alimento gostoso, um alimento que nos dá essa sensação de prazer, mesmo que seja em forma de memória afetiva, ou quando consumimos um doce, um chocolate, por exemplo, a maioria das mulheres vai se identificar isso no período de TPM, por exemplo, nós liberamos hormônios que nos dão felicidade, sensação de satisfação. Então é como se o alimento fosse uma certa recompensa. Um exemplo, fim do dia. É muito mais fácil a gente exagerar na comida no fim do dia. Não necessariamente só porque nós temos mais tempo, mas porque inconscientemente nós temos aquele sentimento de: eu estou cansada, eu trabalhei o dia inteiro. Produzi bastante, isso, eu mereço. Falamos juntas. Né? Uma coisa gostosa, né? Uma coisa que me traga prazer. E realmente, quando esse alimento é consumido, nós temos essa sensação de saciedade, de prazer, de felicidade pela liberação hormonal e também por todas essas questões emocionais, né? Então isso é uma realidade, não é frescura e demora um tempo, realmente é um trabalho, né, que a gente precisa fazer diariamente. Com os pacientes a gente trabalha bastante isso para que o alimento, claro, seja fonte de prazer, mas que exista esse limite, né, para que as pessoas não se percam nessa desculpa de que a ansiedade pode ser justificativa para exagerar na alimentação. E eu acho que tem mais um agravante aí, Carol. Além de tudo, toda essa questão que você está falando, eu estou pensando aqui. A gente chega em casa no fim do dia, trabalhei bastante, produzi, mereço isso. E tem a questão da pandemia, que a gente também trabalha, vem para casa e não sai de casa. Dificilmente a gente está saindo de casa e parece que isso se prolonga. Eu mereço comer melhor e mais porque eu estou aqui e não faço outra coisa. Nós estamos mais restritos ao convívio social, nós temos menos opções de atividade de lazer, né? E uma das grandes atividades de lazer para reunir a família, para ter um momento gostoso, é estar na cozinha, né? Estar fazendo um jantar diferente, né? Um almoço diferente. Como nós estamos tendo um convívio restrito com a maioria das pessoas, as poucas que podemos ter contato se reúnem para comer. É o núcleo familiar. Exatamente. Carol, na área médica tem um termo específico para o hábito comer emocional, né, ou fome emocional, quando recorremos a alimentos em geral altamente calóricos, com açúcar, sal, carboidrato, né, para suplantar frustrações e cansaços, que a gente está comentando aqui agora também. Como reconhecer a fome emocional
E como é que se combate isso? Existe uma grande diferença entre fome e vontade de comer, né? O comer emocional seria a vontade de comer. Quando nós temos fome, nós temos sensações de fome, então nós temos uma dorzinha no estômago, uma sensação de hipoglicemia, né? Uma fraqueza, às vezes uma sudorese, a sensação de fome. E essa sensação de fome, a gente consegue controlá-la com qualquer alimento. Então, se eu tenho fome de verdade e eu comer uma fruta, ou eu comer uma salada, ou eu comer um pão, seja o que for, essa fome vai cessar. Porque a fome é a necessidade de calorias e eu ingeri uma quantidade calórica. Agora, quando essa fome tem nome, normalmente ela não é fome, ela é vontade de comer. Então, eu estou com fome. Mas você quer comer um pão? Não, não é isso que eu queria comer tal lanche ou tal sobremesa. Aí você não está só com fome, você tem vontade de comer alguma coisa. Então aí a gente já começa a perceber que a fome está associada a algo a mais, né? Normalmente uma sensação de ansiedade que você está querendo descontar no prazer de comer aquele alimento que te traz uma sensação mais feliz, uma sensação de alegria, né? Como combater isso? Existem vários estágios que precisam ser identificados. Né? É comum isso que nós estamos falando, todos nós sentimos isso, né? Eu, você, todos nós sentimos. Fernando também sente. Todos sentimos. Então, assim, para pessoas que sentem isso no dia a dia, mas acabam se permitindo consumir esses alimentos com uma frequência normal, não tem problema nenhum. Né? Então, de vez em quando, consumir e ceder a essas vontades, tá tudo certo, nós realmente merecemos, né, essas recompensas. O problema é quando isso começa a se tornar muito rotineiro. Então, todos os dias, no fim do dia, eu preciso comer chocolate. Eu preciso. Não, nós não precisamos. Quando isso começa a ser necessário, aí realmente a questão precisa de tratamento. O nutricionista, o profissional que trabalha com alimentação, vai ajudar na adequação da dieta para tentar suprir essa necessidade de formas a que o organismo entenda que está recebendo, mas não com alimentos tão calóricos. Mas a linha de frente do tratamento é um tratamento psicológico. Muitas vezes é necessário. Tem pessoas que realmente não conseguem lidar com a ansiedade, com essas vontades e começam a consumir de forma desenfreada os alimentos por fatores emocionais a ponto de desencadear doenças como obesidade, diabetes, esteatose hepática. E isso é bastante difícil de trabalhar com os pacientes, Soraya, porque a pessoa entender que ela precisa tratar o seu emocional para poder ter resultados numa doença, num problema de saúde, é um pouquinho difícil de convencer, porque a gente normalmente não acredita que isso seja possível. E é uma grande realidade, inclusive na nossa atualidade, no mundo corrido que vivemos e principalmente pós-pandemia, que foi o que você pontuou muito bem. Eu nunca atendi tantos pacientes no consultório com ganho de peso assim, agudo, de forma muito rápida, como aconteceu esse ano. E as pessoas relatam que estão comendo coisas muito calóricas, em grandes volumes, sem controle, cada pouquinho beliscando, e isso realmente é um comer que tem uma relação muito grande com o emocional. Muitas dessas pessoas vão precisar de acompanhamento psicológico. Então a gente tem encaminhado bastante esses pacientes para fazer um trabalho conjunto, um trabalho multidisciplinar e assim poder trazer mais qualidade de vida, não só pensando em peso e nem só em estética, saúde. Pessoal, esse assunto que a Carol está apontando aqui é muito importante, eu tenho certeza que a grande maioria se identificou com essa questão. A gente tem que procurar informações que realmente nos ajudem nesse momento. E a gente se sente quase que na obrigação de levar essa informação para você, porque é muita gente precisando desse tipo de ajuda. Eu vou indicar aqui o trabalho da Carol, que faz parte da equipe multidisciplinar da Gastroclínica Cascavel, que faz um trabalho fantástico, tem muita informação para vocês. Eu vou deixar aqui o teu Instagram, Carol, tá? É @CarolDoneda Nutricão, sem o tio e sem o C cedilha, e também da @gastrocascavel. São os serviços da Gastroclínica, tem uma equipe fantástica lá de atendimento. Tem dúvidas? Manda um direct, né, Carol? Isso vocês mesmo. respondem. Sim. É muita coisa, muita informação boa. A gente precisa, vocês precisam. Não fiquem esperando, não fiquem em casa depressivos. Puxa, eu estou engordando, estou ganhando peso, não estou bem, estou comendo muito. Tem gente para ajudar. A palavra de ordem é o que você acabou de dizer, Soraya.
Não dá para esperar mais. Literalmente não dá mais para empurrar com a barriga. A gente vem vivendo tempos onde nós precisamos cuidar da nossa saúde cada vez mais, estar cada vez mais fortes perante todas essas doenças que estamos expostos, né? E não podemos mais brincar com isso. E a alimentação é a base, né? É a chave do negócio. Tá certo. É bom comer, mas a gente tem que saber quando, onde, como, tá bom? Carol, obrigada mais uma vez. Bom fim de semana, tudo de bom. Beijo pra Clara e pra Liz. Obrigada, Soraya. As mocinhas da Carol. Minhas pequenas. Pode sempre. Obrigada, até. A gente vai ficando por aqui, lembrando que o WhatsApp para informação também é o 45 2101 7700. Não se inscreveu no nosso canal ainda? Vai lá e se inscreva. TV Medicina Saúde. A gente se fala, até mais!